Graças e paz a todos, boa noite da parte do Senhor Jesus Cristo. Que nessa noite, ainda nessa pandemia, nós possamos estar vigiando, nos cuidando, sabedores que somos que mais cedo, mais tarde, estaremos livres dentro dessa pandemia, mas que nós precisamos tomar o máximo de cuidado. Então, quero mandar aqui um abraço lá para a cidade de Alcantil, onde os irmãos estão ligadinhos nessa programação, canal do YouTube, Irmãos em Cristo Tietê. E também para o pessoal aqui, né, de São Paulo, aqui de Laranjal Paulista, Cerquilho, Tietê, onde nós estamos, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Poços de Caldas, enfim. Um abraço para todos aqueles que são ouvintes assíduos dessa programação. Que Deus possa nos abençoar. Em nome do Senhor Jesus. Deus tem me dado uma palavra que está no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no versículo 22, que diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã, grande é a tua fidelidade. E também no livro de Romanos, no capítulo 12 de Romanos, a palavra nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos fazer uma oração, que Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai celestial, nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe, Pai, para, ó Deus, ministrar a Tua palavra com o coração aberto, Senhor. E nós queremos declarar nessa noite que o Senhor é o Deus que tudo pode em nossa vida, que as Tuas misericórdias não têm fim, porque nós sabemos que somente o Senhor tem palavra de vida eterna. E é diante desse poder, dessa palavra, diante do Teu Espírito Santo, que nos colocamos, Senhor, diante de Ti. E faça aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, Pai. Oh, Deus amado, que as vidas dessa noite sejam alcançadas, que o Senhor possa falar profundamente em cada vida, em cada coração. Ou também visita aquelas famílias que estão enlutadas, aquelas famílias que estão entristecidas, preocupadas. Diante dessa pandemia, nós queremos declarar que a vitória, Senhor, pertence a Ti. E sabemos que o Senhor está no comando de tudo. Por isso, nosso muito obrigado, Deus. Obrigado pelo Seu trabalhar em cada vida, em cada coração. Nós declaramos essas bênçãos para a glória, para a honra do Teu santo nome. Amém? E graças a Deus. Está aí, amados. Deus tem nos dado essa palavra. E quando nós analisamos aqui o livro de Romanos, no capítulo 12, nós vemos, diferentemente da igreja de Corinto, onde Deus também nos deu uma palavra esses dias, que onde Paulo exortou aquela igreja de uma maneira profunda, de uma maneira assim dura e consistente. Agora não, aqui na igreja de Roma, se tratava de uma doutrina, porque haviam ali congregados judeus e romanos, então, e gentios, né, romanos e gentios. Então, as doutrinas de Paulo era apenas para um acerto, algumas exortações, né, e não no sentido moral ou de disciplina. Então nós vemos uma pequena diferença nessas mensagens de Paulo, e a ideia central dessa epístola aqui é trazer a paz e a unidade para aquela igreja, através de um sentimento de adoração, de um culto racional, como fala no versículo 1 aqui do capítulo 12, né? Apresentar o corpo, o vosso corpo por sacrifício vivo e santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, irmãos, o que Paulo queria, a ideia central de Paulo aqui nessa mensagem, dessa epístola, era trazer não somente a paz e a unidade, mas trazer também
uma nova vida para aquele povo. Porque nós sabemos, irmãos, que através da palavra do Senhor, nós conquistamos a confiança do Senhor. E através da nossa intimidade com o Senhor, nós vamos conquistando o nosso espaço espiritual na presença do Senhor. Então, ele queria fazer aquela igreja entender que era possível eles viverem, judeus e os gentios, diante da palavra do Senhor. Então, Paulo, ele trabalhou aqui nessa parte, né? Os judeus convertidos ao cristianismo, né? E agora, a graça estava sendo embutida na vida deles. Eles conheciam a lei, mas agora, pela graça, estavam recebendo o quê? O conhecimento do Senhor Jesus Cristo, através da graça. Louvado seja Deus. E que a unidade do corpo, a igreja, precisava ser ajustada. Então, tudo isso foi o trabalhar de Paulo para a igreja de Roma. E muito mais, para serem abençoados. Através do quê? Do culto racional, que é aquilo que Deus quer de nós nesses últimos dias agora, a igreja moderna, né? Nós precisamos ofertar a Deus o quê? Um culto racional, um culto especial para Deus, espiritual. É isso que Paulo estava embutido na igreja de Roma. E Paulo inicia aqui em Romanos 12:1, e os versículos seguintes, com uma exortação aqui geral. E essa exortação que cobre aqui a vida cristã inteira, irmãos. Até nós somos cobertos por essa palavra aqui, ó. Até para nós hoje, essa palavra, ela é ensinada aqui, ó, no capítulo 12, e são usadas com frequência nas igrejas modernas. Onde você vai, você vê ensinamento de Romanos 12. Ensinamento da adoração verdadeira ao Senhor, um culto racional. Então, ensinamentos de santidade, vamos dizer assim. E Paulo ensina aqui aos romanos a verdadeira conduta cristã. Olha quanta coisa, amados. Tudo são coisas que nós que pertencemos à igreja moderna, nesses últimos dias, que estamos esperando a volta de Jesus, precisamos nos ater a isso. Esses ensinamentos de santidade, como ter uma vida cristã diante do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. E aqui, irmãos, Paulo ensina essa verdade para os romanos, né? E aqui, é por isso que ele fala aqui, rogo-vos, pois, pelas misericórdias, né? Que nós apresentamos no nosso corpo em sacrifício vivo. E ele fala aqui também do chamamento, da eleição, da justificação e da salvação. Tudo isso e muito mais nós podemos explanar aqui nessa noite. E pelas misericórdias de Deus que nós apresentamos o nosso corpo por sacrifício vivo, que é o nosso culto, que é o vosso culto racional. O que nós aprendemos aqui, queridos? Nós aprendemos aqui coisas profundas. Ele se derrama para os romanos. Paulo, ele se derramou para a igreja de Roma, né? De uma forma que a sua voz foi ouvida, foi recebida, e ele apresentou ali para os romanos a centralidade de Cristo, que é o alvo da nossa mensagem, é o alvo da mensagem de Paulo, é o alvo que Paulo atingiu, não somente a igreja de Roma, mas todas as igrejas da época, né? Louvado seja Deus. A centralidade de Cristo, que é derramada no coração dos romanos, do povo. E a sua mensagem era sempre de santificação. Queridos, o que nós precisamos hoje é de uma mensagem de santificação. O mundo moderno tem nos distraído de uma forma tão profunda, tão adversa, que às vezes nós esquecemos que nós precisamos ter uma vida de santificação na presença do Senhor, né? A conduta do dever e do caráter cristão. Tudo isso Paulo embutiu nessa mensagem para os romanos, né? E nós pegamos aqui essa palavra e eu fiquei pensando aqui, ó, essa mensagem de Paulo atravessou o quê? Atravessou continentes, fronteiras, países. Olha que coisa maravilhosa. E depois de centenas de anos, chegou até nós. E nós aqui, eu e você, nós, Igreja do Senhor, precisamos nos ater a essa palavra para nós termos vida, e vida com abundância. Vida espiritual com abundância da presença do Senhor. E no sentido espiritual, né? Louvado seja Deus. Sabe, amados, a nossa vida espiritual que antecede a volta de Cristo, nos leva a pensar que a vida cristã não é um sonho qualquer. Não é apenas um sonho qualquer, um conto de fadas. Muito pelo contrário. É um serviço, é um compromisso com a palavra do Senhor. É diferentemente de uma coisa que é banal, de uma coisa que não tem nexo. Muito pelo contrário.
a nossa adoração ao Senhor é voltada ao serviço, ao trabalho. E a sua palavra, louvado seja Deus. Sabe por quê? As misericórdias do Senhor não têm fim. Elas vão chegando em nossa vida, louvado seja Deus, fazendo o quê? Morada. E nós somos templo do Espírito Santo. Então Deus ele faz morada em nós, através das suas misericórdias. Nós vamos acordando para a vida, aprendendo a verdadeira palavra, a santificação e o comportamento espiritual que é devido. E aí as coisas vão se formando como leque em nossa vida, vai formando um leque de aprendizado, de ensinamento, e nós vamos aprendendo a ser uma pessoa cristã, uma pessoa voltada para as coisas de Deus. Né? Aqui em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 22, fala que elas são as causas de nós não sermos consumidos. Então, irmãos, olha que coisa maravilhosa. E no verso 23 ele fala, elas se renovam a cada manhã. Oh, louvado seja Deus. Grande é a tua fidelidade. E no versículo 24 ele fala, a minha porção é o Senhor, portanto esperarei nele. Oh, louvado seja Deus. Que palavra maravilhosa, queridos. Hoje pela manhã, quando nós acordamos, e nós chegamos ali para tomar o nosso café da manhã, muitas pessoas não percebem, mas as misericórdias do Senhor estavam se revelando para nós naquele momento. Elas estavam o quê? Elas estavam se renovando em nossa vida. E muitas vezes nós não percebemos. Sentamos na mesa, tomamos o café e esquecemos que Deus está presente. Oh, louvado seja Deus. E as suas misericórdias, a cada momento, cada manhã, ela se renova de uma forma profunda e tremenda na nossa vida. Então, a palavra de Deus, ela é tremenda, e o Senhor estava renovando a nossa vida de uma forma assim, um renovo total. A cada manhã, Deus vai revelando a sua porção, e nós vamos aprendendo a ser uma pessoa espiritual na presença do Senhor. Deus se revela para aqueles que são fiéis, amados. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Nós precisamos nos ater a isso. As misericórdias elas se renovam, mas nós precisamos estar justos a essas renovações. Louvado seja Deus. E muitas vezes as pessoas não notam por causa do quê? Da correria do dia a dia. Já viu? A correria do dia a dia é muito grande, amados. Corre aqui, corre lá, leva aqui, leva lá, busca aqui, busca lá, e as coisas espirituais muitas vezes vai ficando secundário em nossas vidas. Então o que nós podemos fazer? Acaba esquecendo as promessas de Deus na nossa vida, que as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Então, acaba esquecendo do auxílio de Deus para os filhos. Acaba o quê? Fazendo com que muitas vezes nós esquecemos de fazer menção do nome do Senhor. Mas aqueles que esperam no Senhor, aleluia, faz menção do nome do Senhor. Então, amados, olha o que diz aqui o Salmo 36, do 6 ao 9. Salmo 36, do 6 ao 9. Oh, louvado seja Deus. Vamos ver aqui o que diz o Salmo 36. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz aqui, do 6 ao 9 do Salmo 36. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preserva os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se de abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dá de beber. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Aqui fala da bondade, do amor, das misericórdias de Deus, queridos. Então, que nós possamos nos ater a isso e ficar sempre atento à palavra do Senhor. E essa palavra significa bondade de Deus, benignidade de Deus em nossa vida, luz e paz para a nossa alma, para o nosso espírito. Então, irmãos, olha o que diz Efésios 5, do 6 ao 14. E nós aprendemos uma coisa muito maravilhosa aqui, em Efésios, capítulo 5, o versículo do 6 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor.
Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como os filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Louvado seja Deus. Então, irmãos, é isso que nós aprendemos aqui, ó. O fruto é mais que a flor e é mais que as folhas. Você olha para uma árvore frutífera, você vê as flores, você vê as folhas, depois você vê as flores e depois vem o fruto. Né? E muitas vezes nós não damos importância para isso. Mas aqui, ó, o fruto é a essência de uma árvore frutífera. Não é nem as flores nem as folhas. Muito pelo contrário, é os frutos. Louvado seja Deus. As flores você pode ver, são bonitas. Você passa numa estradinha, numa casa, você vê uma árvore cheia de flores, você fala, nossa, que coisa linda, maravilhosa. E passa, e vai embora. O outro passa debaixo da árvore frondosa, com aquelas folhas, aquela sombra, o viajante, por exemplo, na estrada, e ele passa ali, ele fala, essa sombra é maravilhosa, eu vou descansar aqui um pouquinho. Ele descansa, olha aquela árvore e vai embora, acabou. Mas os frutos não. Alegra o coração, sabe de quem? Daquele que é o dono da colheita. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o agricultor, agrada o agricultor. As folhas agradam a pessoa que descansa na sombra. As flores alegram o coração, os olhos daquele que vê. Mas os frutos alegram o coração do agricultor. Aleluia. Foi ele que nos escolheu. E ele disse, João 15,16, não foi vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós para que vades e desfruto e o vosso fruto permaneça. Então, amados, nós aprendemos coisas maravilhosas aqui, ó, maravilhosa. Eu e você somos a sementeira de Cristo, louvado seja Deus. E essa semente, ela tem que dar fruto, oh, louvado seja Deus. E o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, foi o que nós lemos aí. Deus é amor e paz, mas também é verdade e justiça. Esse é o nosso Deus, querido. É o Deus que é o nosso Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E Paulo ele estava muito interessado em passar para os romanos o quê? A intensidade de terem uma vida voltada para Cristo, irmãos. Não era uma adoração superficial. Não era um aprendizado superficial, muito pelo contrário. Paulo rogava aos irmãos, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, que é o culto racional. Então, queridos, nós aprendemos coisas maravilhosas aqui, ó. Mente, corpo, alma e espírito, tem que estar tudo sincronizado para que haja uma verdadeira adoração, principalmente o culto racional. A nossa mente voltada para a adoração. E quando nós fazemos isso, Deus responde às nossas orações. Oh, louvado seja Deus. A mesma postura e intensidade de Paulo. Ele queria passar para os romanos. Aquela intensidade que Paulo tinha no louvor e na adoração. Nas orações. Na preparação da palavra. Oh, glória a Deus. Toda essa intensidade, Paulo estava agora passando para os romanos. Para que eles pudessem ter essa mesma disposição. Esse mesmo sentimento. Essa mesma adoração. Num só gesto de amor, buscando quem? O Senhor Jesus Cristo, através da sua palavra. Então, o que nós aprendemos? Gálatas 2:20, Paulo fala assim, ó, ele chegou a dizer que pela lei ele morreu para a lei, mas para viver para Deus, ele estava crucificado com Cristo. E ele disse assim, ó, eu já não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Olha a intensidade que Paulo tinha, a organização espiritual que ele tinha na sua vida, para buscar o Senhor. Por isso ele dizia, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês apresente a Deus o vosso corpo no sacrifício vivo, para que vocês possam ter realmente a verdadeira adoração para Deus. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Por isso Paulo dizia, rogo-vos, mas de uma maneira muito profunda, amados, muito profunda. E Paulo aqui, ele roga aos crentes que levasse a sério a doutrina cristã no dia a dia deles.
Era para levar a sério aqueles ensinamentos. Não era coisa de brincadeira. Paulo, ele dava a sua vida, aleluia, em prol do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 11 de Romanos, no versículo 36, ele fala profundamente, porque dele e por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Oh, louvado seja Deus. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Isso aqui, irmãos, é uma doxologia, né, de uma adoração de Paulo, a verdadeira adoração diante de Deus. Aqui ele fala o quê? De sabedoria, de desígnios divinos, desígnios divinos, sabedoria de Deus, soberania nas atividades. Olha quanta coisa maravilhosa. Vontade de soberana dele, do Senhor, né? Sobre tudo e sobre todos. Oh, queridos, é isso que Paulo estava passando para a igreja de Roma. Uma verdadeira adoração. Uma adoração com um projeto de salvação, de santificação, de estar na presença do Senhor com um coração voltado para Deus. Louvado seja Deus. Então aqui, irmãos, e tem mais aqui, atividade soberana é por meio dele, nosso Deus. Olha aqui, Deus jurou pela sua própria santidade, irmãos. Olha que Deus é esse que nós servimos, queridos. Jurou pela sua própria santidade. Outra coisa, ele disse, sede santo, porque eu sou santo. Louvado seja o nome do Senhor. E a sua glória é soberana. A Bíblia diz que ele jurou pelo seu próprio nome. Lá em Jeremias 44, 26, Deus fez o juramento pelo seu próprio nome, irmãos, diante de uma situação. Então é esse Deus que nós servimos, amados. Esse Deus que sabe tudo, pode tudo, e tudo vem dele, é para ele e volta para ele. Essa que é a palavra, louvado seja Deus. O nosso Deus é muito grande para muito pouca adoração, queridos. Eu estava meditando nessa mensagem, e eu falei, Deus, o Senhor é tão grande, tão especial, tão maravilhoso, tão misericordioso, que as suas misericórdias não têm fim, Senhor. E muitas vezes nós ficamos à deriva, nós ficamos, sabe, irmãos, desafinados, vamos dizer assim, da parte espiritual, diante do Senhor. E o nosso dia vai passando, olha, das 6 horas da manhã até as 10 horas da noite. Irmão, não é brincadeira não. Quantas informações nós recebemos? Muitas delas negativas, muitas. E algumas positivas, muito poucas. Nós precisamos vigiar, precisamos selecionar aquilo que entra na nossa mente, no nosso coração, no nosso espiritual, e fazer um balanço daquilo que nós recebemos. Sabe, o dia não é fácil. Quantos tipos de informações nós recebemos durante o dia? Dia de 24 horas, 16 horas, das 8 às 10 da noite, onde nós levantamos, estudamos, trabalhamos, fazemos nossos deveres, adoramos a Deus, viemos para a comunidade, e 8 horas que restam, irmãos, nós muitas vezes esquecemos simplesmente de agradecer a Deus, pela vida, pelas suas misericórdias, pela palavra que nos foi dada, revelada, pela cura, pela libertação, pela paz, pela vida, pela família. Louvado seja Deus. E aqui, o que nós aprendemos aqui? O tempo sobrou muito pouco para meditação, para oração e para comunhão. E muitas vezes esse tempo que restou, ainda nós cortamos ele com outras coisas extra que aparecem na nossa vida. Sabe, irmãos? Então a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. O profeta Daniel, ele orava de uma forma tremenda. Né? De manhã ele agradecia pela noite de descanso que ele teve. Olha que coisa maravilhosa. E à tarde ele agradecia pela manhã. E quando chegava a noite, ele agradecia pelo dia, que as revelações de Deus ao seu coração, na sua mente, foram trazidas pelo próprio Deus. E as misericórdias foram renovadas na vida de Daniel. Então tudo isso, irmão, naquela oração de Daniel, a oração de 3 vezes ao dia. Nós precisamos aprender esta oração de Daniel, irmãos. Orar, agradecer a Deus, e depois nós adorarmos a Deus, agradecer a Deus, e depois nós pedir aquilo que deseja o nosso coração. Essa que é a oração perfeita. E à noite ele agradecia pelo dia. Olha que coisa maravilhosa.
Então, eu e você, nós precisamos vigiar. O inimigo quer roubar o nosso tempo, queridos. Ele veio para roubar, matar, destruir. Ele quer roubar o nosso tempo, trazendo para a nossa mente, para o nosso espírito, coisas que não agradam, coisas que não são espirituais. E muitas vezes nós ficamos à deriva por causa disso. Deixamos passar, aleluia, o tempo de adoração a Deus. Deixamos passar o tempo de santificação. Deixamos passar tudo e nos apegamos às coisas carnais. Muitas vezes que não vai tirar nós da presença do Senhor. Então essa que é a palavra aqui, ó. E é por isso que muito mais que Paulo estava encorajando, exortando os romanos, para que eles fizessem uma adoração perfeita diante do Senhor. Rogo-vos, pois, amados irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, que é o culto racional, e não vos conformeis, louvado seja Deus, com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse era o intuito de Paulo. Essa era a mensagem central de Paulo. Uma renovação espiritual, uma adoração espiritual, uma presença espiritual na presença de Deus, amados. E assim, Paulo queria que aqueles irmãos fossem transformados nessa adoração. Então, irmãos, enquanto os homens aqui não aprenderem o quanto somos devedores, aleluia, às misericórdias do Senhor, jamais adorarão a Deus em espírito e verdade. Jamais, irmãos. Enquanto o homem ele for devedor nessa adoração aqui, não aprender o quanto somos devedores a Deus, nós vamos ter uma vida de adoração simplificada, irmãos. Não vai ser algo mais profundo, buscar a essência da adoração diante de Deus, oferecer a Deus um culto racional, vamos dizer assim. Deus está procurando o quê? Os tais, aqueles que adoram em espírito e verdade. E eu e você, nós, igreja do Senhor, comunidade, somos os tais. São aqueles crentes modernos que nós adoramos em espírito e verdade. Nós buscamos a referência naquele que é o referenciador, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. E a verdade é uma só. Quanto mais o homem se afasta de Deus, olha aqui, das coisas de Deus, Cristo, quanto mais o homem se afasta, longe estará da obediência. Quanto mais afastamento, mais desobediência. Quanto mais ajuntamento com Deus, mais obediência diante do Senhor. Essa é a regra, Coração estimulado. Precisamos ter um coração estimulado. E para nós termos um coração estimulado, precisamos nos achegar a Deus. Nos apresentar diante do Senhor. Com essa verdadeira adoração. Com um espírito voluntário. Uma alma anelante buscando a presença. Porque a presença, irmãos, é tudo em nossa vida. Sem a presença de Deus, nós não fazemos nada. E se nós fizermos, nós vamos fazer completamente errado. Porque estamos sem a direção. Louvado seja Deus. Coração estimulado de uma alma anelante. Esse espírito voluntário, irmãos, é para trabalhar na obra, fazer aquilo que lhe apraz. Sabe? Então, é por isso que Paulo aqui recebeu uma revelação através do Espírito Santo. As revelações de Deus, nós precisamos deixar, irmãos, abrir o coração, a nossa mente, para deixar o Espírito Santo esclarecer esse mistério do Espírito Santo aqui, do segredo dessa tão grande salvação. E Deus, Ele revela para aqueles que lhe são fiéis. Sabe, isso aí agrada o coração de Deus. Essa performance de buscar ao Senhor, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito, agrada o coração de Deus. E Ele responde às nossas orações. Oh, louvado seja Deus. E a palavra de Deus diz assim, acorda tu que dormes. Efésios 5,14. Fala assim, acorda tu que dormes, Cristo esclarecerá o teu coração. Quer dizer, Ele quer iluminar o pensamento do nosso coração. Deus ilumina o pensamento do nosso coração. Imagine. Que coisa profunda é essa, irmãos? Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele ceará comigo. Está lá em Apocalipse 3,20.
Então, irmãos, são palavras de evangelização, são palavras que nós precisamos, aleluia, semear, para que aqueles que estão desavisados venham ser achados por Cristo Jesus. No momento oportuno, no momento certo, Cristo quer esclarecer o coração desse povo. Oh, louvado seja Deus. E aqui Paulo, ele fala das misericórdias do Senhor. São todas misericórdias, amados. Todas, são muitas misericórdias. Desde o amor pelos pobres, até a doutrina da graça. Olha, irmãos, quantas misericórdias tem nesse meio. Até pelo amor dos pobres, até a doutrina da graça, pelos pecadores foragidos da presença. Quantas misericórdias está embutido nessas mensagens, amados? São centenas e centenas de misericórdias de Deus. Basta nós nos atermos a elas. Romanos capítulo 3, versículo 23, ele fala: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ô amados, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Por isso, irmãos, que ele fala, que desde o amor pelos pobres, até a doutrina da graça. Queridos, quanta água já correu, quantas pessoas perderam a salvação, quantas pessoas deixaram, dormiram, não acordaram para esta tão grande salvação. E muitas vezes não receberam a palavra de evangelização, sabe? Então, eu fico pensando aqui, e agora pela fé em Cristo, tanto a circuncisão e quanto ao incircunciso, os gentios, foram justificados pela graça. A graça que há na pessoa de Cristo Jesus. A lei nos levou até Cristo pela fé, mas o caráter da lei permanece em nós. Olha que coisa maravilhosa, né? A lei nos levou até Cristo, serviu de aio, de condução até Cristo. Oh, louvado seja Deus. Mas o caráter da lei permanece em nós, queridos. Sabe, então, nós somos o que agora? O caráter de Cristo. Nós somos o que? A mente de Cristo. É por isso que nós somos pessoas diferenciadas. Nós somos alcançados. Um dia Cristo nos alcançou. Eu já dei meu testemunho aqui. Estava abatido, caído, na beira do caminho. Doente, enfermo. 12 para 13 anos de enfermidade. E Cristo me achou ali caído. E ali, oh, louvado seja Deus, Cristo me libertou, curou minhas feridas, curou minhas enfermidades, curou aquela enfermidade espiritual que estava roendo a minha vida espiritual. E me colocou no único caminho, o caminho perfeito que nos leva à salvação eterna. Então vale a pena, queridos, vale a pena. As misericórdias do Senhor, nós somos sarados pelas misericórdias do Senhor. E as misericórdias da identificação dos crentes verdadeiros com Cristo, amados. São misericórdias que muitas vezes nós não paramos para pensar. Por exemplo, Romanos 6,4, vamos lá. Olha aqui, Romanos 6,4. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz em Romanos 6,4: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Para quê? Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servimos o pecado como escravos. Sabe, queridos, então, o batismo nas águas é o selo da união com Cristo. Não é o batismo que salva, o batismo não salva. O batismo é uma consequência da sua fé, da sua aceitação, do chamamento, do sentimento de salvação que brotou no seu coração através da semente, da palavra. E aí você parte para o batismo. É o selo da união com Cristo. Sabe, querido, eu fico pensando aqui, não é esse batismo que salva, é a fé na salvação que nós recebemos o batismo. É diferente, é uma afirmação, é uma confirmação, aleluia, que você é uma nova vida, uma nova pessoa. É um novo homem, uma nova mulher.
É um ser diferenciado agora. Por isso você aceita o batismo, porque você foi comprado pelo sangue de Cristo. E você acordou para a vida. E você recebeu uma renovação espiritual. E agora você está apto para receber o batismo. Sabe, irmão? Essa é a misericórdia da identificação dos crentes verdadeiros com Cristo. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Ela se renova a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Oh, amados, que coisa maravilhosa. E tudo isso pelas misericórdias do Senhor. Olha, tem também as misericórdias da reconciliação, queridos. Olha quantas misericórdias. São dezenas e dezenas de misericórdias, centenas de misericórdias que nós poderíamos nos ater aqui nessa noite. E falar abertamente aqui, ó. Nós recebemos de Deus a reconciliação. Estávamos perdidos, sem direção, fora do caminho. Olha o meu testemunho. Estava fora do caminho, caído, enfermo. Mas Cristo me achou ali, ó. Cristo nos achou de uma forma, sabe, triste. De uma forma, sabe, irmãos, estávamos assim, sem direção, perdidos completamente. Ele nos achou, nos curou nossas feridas e nos colocou nos seus ombros. E nos trouxe, aleluia, com sua compaixão e amor. Nos trouxe, ele nos amou, vamos dizer assim. Que coisa maravilhosa, queridos. É como a 100ª ovelha, né? Eram 100 ovelhas, estavam no aprisco, uma delas foragiu do aprisco, e aquele pastor deixou as 99 lá no aprisco, cuidadas, né? Alimentadas, e foi atrás daquela 100ª ovelha, aquela que estava perdida. E quando achou, colocou lá nos seus ombros e voltou jubiloso. Sabe, amados? Uma ovelha foi achada, porque 99 estavam guardadas. E aquela que desgarrou foi achada pelo pastor. Eu quero dizer nessa noite que Deus nos achou. E eu quero dizer para você também nessa noite, você que colocou aí no canal do YouTube, na programação Irmãos em Cristo em Tietê. Quem sabe você é uma dessas ovelhas que está perdida, desgarrada. E você, quem sabe, saiu do caminho. E agora você está extraviado, você não consegue voltar, não consegue nada da sua vida. Você está, quem sabe, enferma, com frio, com fome. E principalmente fome da palavra do Senhor, né? E eu quero dizer para você que Jesus te ama, o Todo-Poderoso te ama. Ele está à sua procura, Ele está procurando você, louvado seja Deus. Você se encontra foragido do aprisco, olha que coisa interessante. E você está enfraquecido com medo, com traumas da vida. Essa pandemia trouxe traumas para a sua vida, nesses dias agora, nesse tempo que está passando. E muitas vezes você falou, olha, não sei mais o que fazer da minha vida. Eu quero dizer para você nessa noite que Cristo Jesus está à sua procura. Mas Ele vai achar quando você abrir o coração para Ele. Quando você dizer, Senhor, eis-me aqui, ó. Eu não aguento mais a situação. E aí sim, Deus vai começar a fazer a obra da tua vida. Louvado seja Deus. E Ele diz assim, ó, filha, dá-me o teu coração. Eu quero entrar na tua vida. Fazendo um rebuliço, eu quero, como diz assim, te dar o novo. Eu quero o quê? Fazer o quê? Uma viva esperança para você. E essa esperança somente em Jesus Cristo, nosso Salvador. Porque as suas misericórdias não têm fim. Então, você que está ouvindo essa mensagem dessa noite, que adentrou esse canal do YouTube, não foi por acaso não, você entrou porque esse alguém é Cristo Jesus, o Espírito Santo. Tocou nos seus dedos, você foi ali e colocou no canal. Você está recebendo essa palavra. Você é a ovelha perdida e Deus está atrás de você. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer que Cristo, o Cristo da cruz, Ele veio para trazer essa esperança. Esperança do quê? De salvação eterna. Esperança de uma vida melhor. Esperança de uma vida de santificação diante do Senhor. Uma vida de cura, de libertação, de paz. Uma vida de graça,
de graça de Cristo Jesus na sua vida. Então, Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 21, ele diz: quero trazer à memória o que pode me dar a esperança. Amados, antes do versículo 22, tem o 21 aqui que fala, ó, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Suas misericórdias não têm fim. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Já passamos por poucas e boas, já passamos por perigos, já passamos por tantas coisas, amados. Mas Deus, através da sua misericórdia, tem nos guardado, tem nos aconselhado, tem nos instruído. Lá no Salmo 32:8 fala assim, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Deus nos guia, amados, pelo caminho reto, pelo caminho que Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, amados, se nós obedecermos, comeremos o melhor dessa terra. E o melhor dessa terra, a melhor comida, a melhor bebida, é a palavra de Deus, é a presença de Deus, através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí sim, nós vamos ter uma vida, uma novidade de vida, uma vida maravilhosa, né? Esperança de viver eternamente ao lado de Cristo, queridos. É isso que Paulo estava levando para os romanos. Essa esperança de apresentar um culto racional, essa esperança de uma adoração verdadeira para o Senhor, para que eles pudessem ter a convicção, a sabedoria, a revelação de Deus, através do Espírito Santo, revelando aquilo que é certo e o que é errado, não trocando o certo pelo duvidoso, muito pelo contrário, trocando aquilo que era dúvida pelo certo, que é a palavra de Deus, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, irmãos, essa esperança de viver eternamente, sem dor, nem pranto, nem coisa alguma que possa entristecer. A palavra de Deus diz que Ele é paz, Ele é vida, é um sentimento de amor para com os filhos. Sabe, queridos, nós glorificamos a Deus por causa da sua misericórdia. Muitas vezes nós esquecemos até disso, queridos, da sua graça, do seu amor para conosco. Nós louvamos a Deus, glorificamos a Deus por causa da sua misericórdia. Elas não têm fim, ela nos alcança. As misericórdias nos perseguem, amados, e nos traz para um lugar de repouso, quando nós obedecemos. Louvado seja Deus. Olha o capítulo 15 de Romanos, louvado seja Deus. No versículo 5, olha o que diz aqui. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente a sua voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorificarei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo, e ainda, louvai ao Senhor, vós, todos os gentios e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, neles os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amados, que coisa maravilhosa essa aqui, quase no final desta carta, e o versículo 13, que eu achei tremendo, louvado seja Deus. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. As misericórdias do Senhor não têm fim. Basta eu e você, nós acordarmos. E a palavra de Deus diz assim, acorda tu que dormes, Cristo esclarecerá o seu coração. Louvado seja Deus. Então, amados, outra misericórdia para nós é a permanência do Espírito Santo no íntimo dos crentes. Queridos,
essa permanência tem que ser viva no meu, no seu, no nosso coração, amados. Olha aqui, ó, Romanos 8:8. Louvado seja o nome do Senhor. Todas essas manifestações estão aqui no livro de Romanos e muito mais. Olha aqui, ó, Romanos 8, do 8 ao 11. Olha o que fala aqui, ó. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Louvado seja Deus. Olha aqui, ó. Não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo, Jesus, dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito que habita em nós é o Espírito de Deus vivo, amado, o Espírito Santo. E é por isso que nós somos abençoados. É na presença de Deus aqui, ó. E isso aqui é no íntimo dos crentes, amado. Eu e você precisamos acordar para isso, ó. Nós não somos mais nós não estamos mais sob o governo de Adão, sobre a carne que pecou. Muito pelo contrário, nós sim somos o governo do segundo Adão, Jesus Cristo, sem pecado, que tirou o pecado do mundo. Olha que diferença, amado. E esse mesmo Espírito que habitou em Cristo, Ele mesmo habita em nós. Através do quê? Pela graça que nos foi dada. Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então nós podemos nessa noite falar muita coisa aqui, ó, que a misericórdia do Senhor não tem fim. Ela se renova a cada manhã. E Ele quer... E é Ele que nos ensina aqui todas as coisas, nos fará lembrar de tudo o que temos e recebemos de Cristo. Através do quê? Da sua palavra. Através de quem? Do apóstolo Paulo. Através de quê? Do livro de Romanos. Então nós vamos vendo aqui que as misericórdias do Senhor, elas vão se renovando em nossa vida. E nós vamos alcançando a estatura perfeita de um cristão verdadeiro, amados. Através do quê? Das misericórdias do Senhor. Através do quê? Da obediência, através do chamamento, através da eleição, através de tudo aquilo que foi revelado para nós. Então, queridos, nessa noite aqui, nós podemos ver outras misericórdias de Deus. E uma delas aqui é a eleição divina. Olha, irmãos, olha que misericórdia essa aqui, ó, a eleição divina. Romanos 8, 28 e 29. Louvado seja o nome do Senhor. 8, 28 e 29, que diz assim essa palavra: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Está aí, amados, olha que coisa maravilhosa. Esse mesmo Espírito que habitou em Cristo, Ele mesmo habita em nós, por essa graça maravilhosa. E Ele que nos ensina todas essas coisas, e muito mais. A revelação dEle é para aqueles que são fiéis a Ele, e nos fará lembrar de tudo que nós temos recebido de Cristo. Tudo, irmãos. Tudo aquilo que Jesus Cristo preparou para nós. Paulo, através de uma grande obediência, ele mergulhou nessa palavra. Ele mergulhou nessa presença e trouxe para a igreja de Roma aqueles irmãos que estavam ali, necessitando dessa união, de aprender a respeitar judeus e gentios romanos. E ali, através dessa palavra de Paulo, Deus ouviu, aleluia, a palavra de Paulo. E aqueles romanos e os gentios ouviram, e os judeus ouviram a mensagem de Paulo, guardaram no coração, e Deus fez a diferença no meio daquele povo.
Aleluia, né? Então, amados, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Olha que coisa maravilhosa. Muitas vezes nós esquecemos disso. Eu amo a Deus, mas esquecemos que antes da fundação do mundo, Ele já havia nos amado. Ele já havia preparado tudo aquilo que nós recebemos. Ele havia nos informado, Ele havia nos chamado, Ele havia nos eleito, Ele havia nos elegido assim, eleito assim num grande exército da salvação, e nós não sabíamos. E depois de muito sofrimento, de muito ir para a esquerda, para a direita, sabe, nós buscamos a Deus, nós encontramos a Deus, Ele nos achou de uma forma tão especial. E nós temos conhecimento de que Ele, o Senhor, nos ama. Isso aí está registrado em Romanos também, no capítulo 5. Vamos voltar lá em capítulo 5 de Romanos. Coisa maravilhosa, amados. Nós temos essa sabedoria de Deus, conhecimento de que o Senhor nos ama. Romanos 5, do 6 ao 7. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Olha que coisa maravilhosa. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados por Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, queridos, vale a pena, vale a pena. Nós somos eleitos pela misericórdia, pela soberania de Deus, pela vontade permissiva de Deus. Olha aqui, ó. E agora justificado, não temos mais condenação. Se nós olharmos Romanos 8:1, diz assim, ó, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, o Senhor. Acabou, irmão, fomos justificados. Basta para nós agora ofertarmos a Deus um culto racional, com a mente voltada para o Senhor, com o coração afinado de acordo com a vontade do Senhor, com o espírito voluntário, com uma alma anelante, assim, com vontade de buscar a Deus, de adorar a Deus, um espírito preparado para o serviço, sabe? E um corpo físico sarado, irmãos, para que nós possamos ainda com saúde, que Deus nos dá, pela sua misericórdia, nos dá a saúde. E nós precisamos nos ater a isso, louvado seja Deus. Então que nós possamos, nessa noite, e esse é o motivo de Paulo aqui, ó, se derramar aos romanos. Paulo se derramou de uma forma profunda, queridos. Ele não chegou assim e falou, irmãos, sabe, por favor, não, rogo-vos, irmãos, pela compaixão, pela misericórdia de Deus. Paulo, ele se derramou de uma forma que houve ali uma manifestação do Espírito Santo na vida de Paulo. E ele sabia o que precisava aquela igreja, diferentemente da igreja de Corinto, onde Paulo exortou de uma maneira profunda, de uma maneira, sabe, irmãos, muito profunda. Mas aqui não, aqui Paulo estava levando ali o consolo para aqueles irmãos, ensinando eles a conviverem, gentios, judeus, de uma forma maravilhosa, o povo de Roma, e ali a igreja de Roma, e também a unidade, a união daquela igreja. Era a preocupação de Paulo. Por isso ele se manifestou dessa maneira. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis, compaixões de Deus, vamos dizer assim, misericórdia, compaixão, que é o vosso corpo por sacrifício vivo. E pela misericórdia de Deus temos a segurança eterna. Amados, quanta misericórdia nós vimos aqui, tem muito mais misericórdia. Nós poderíamos falar aqui nessa noite. Salmo 136, olha, vamos lá no Salmo 136, louvado seja o nome do Senhor. Salmo 136, o Salmo 136 fala
fala 26 vezes, a sua misericórdia dura para sempre. Eu estava vendo aqui a misericórdia de Deus, esse salmo aqui, ó, fala das misericórdias. Ele fala aqui, ó, rendei graça ao Senhor, porque Ele é bom, porque as suas misericórdias duram para sempre. Ô amados, rendei graça ao Senhor, ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha, rendei graça ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. São 26 versículos de bênçãos para nós. A sua misericórdia dura para sempre. Olha, se nós pegarmos aqui, são 26 versículos, do 1 até o 26. Todas elas repetem, a sua misericórdia dura para sempre. E aqui nós vemos aqui coisas fantásticas, maravilhosas. Louvado seja o nome do Senhor. Fala das misericórdias do Senhor. Então, que diremos, pois? Se Deus é por nós, Romanos 8, 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E nos versículos 38 e 39 de Romanos 8, vamos lá, Romanos 8, o 31 fala, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E no versículo 38, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele fala de uma maneira tremenda e maravilhosa aqui, ó, tremenda e maravilhosa. Nenhum aspecto de ordem aqui, irmãos, ó, criada, nem qualquer evento que possa acontecer na vida, ou coisa dessa ordem, pode pôr fim na nossa fé na presença de Cristo Jesus. Então, o que nós aprendemos aqui? Cristo Jesus é aquele que está agora sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, esperando que nós possamos ser conformados com a sua imagem, sua semelhança, e que nós possamos guardar as misericórdias do Senhor a cada dia, porque elas não têm fim. Se nós olharmos aqui a Bíblia Sagrada, muitas e muitas misericórdias nos cercam, amados. Muitas vezes nós esquecemos de uma ou de outra. Mas se nós já termos aqui a palavra do Senhor, nós vamos ver que nós somos rodeados de misericórdia. Nós somos rodeados pelo Espírito Santo. Nós somos guardados pelo Espírito Santo. Sabe, queridos? Então, o que nós podemos aprender aqui nessa noite? Que nada pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada poderá, nem altura, nem profundidade, nem largura, nem coisa alguma. Porque quando nós estamos ligadinhos com Cristo, nós estamos ligados através do Espírito Santo com Deus. E quando nós estamos ligados com Deus, nós estamos sendo recreados pelo Espírito Santo através de Cristo Jesus. Que nós possamos, nessa noite, deixar o Espírito Santo falar profundamente no nosso coração. Que nós possamos buscar de uma maneira tremenda, especial, maravilhosa. Que nós possamos, sabedores que somos que a sua volta está tão próxima. A volta de Jesus está por um triz. Nós sabemos por causa dos acontecimentos desses últimos dias agora. E através dessa pandemia, nós temos um tempinho a mais para meditar na volta do Senhor. Nós temos um tempinho a mais, amados. Estamos isolados, estamos, em casa um pouco mais. E esse pouco mais é importante para nós meditarmos um pouquinho na palavra, um pouquinho mais na leitura, na oração, no sentimento espiritual, sabedores que somos que a qualquer momento é iminente a volta de Cristo. Estará, aleluia, buscando a sua igreja, uma igreja comprada, preparada pelo seu sangue. Que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, continue nos sustentando com seus braços fortes, com as suas misericórdias que não têm fim, com a sua graça redentora, que haja em mim e em você,
igreja do Senhor, um sentimento de paz, de alegria, um sentimento de, sabe, de amor, que nós possamos nos unir um pouquinho mais, sabedores que somos que o mundo jaz no maligno, que o amor esfriou de uma forma tão profunda, que muitas vezes as pessoas não conhecem nem o vizinho, não sabem de quem se trata. Sabe, queridos, o Filho de Deus se aproxima para nos buscar, e nós precisamos nos ater, sabedores que somos que vale a pena nós nos prepararmos espiritualmente para esse grande evento. Ele procura os tais que assim o adorem em espírito e verdade. E eu e você, nós, igreja, somos um dos tais. Nós somos um povo comprado, remido, lavado pelo sangue precioso de Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário. É por isso que Lamentações fala, de Jeremias fala, né? Que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Oh, louvado seja Deus. E fala que Ele quer trazer à memória o que pode dar esperança. Essa palavra é profunda, querido. Deus, Ele quer que a nossa mente seja voltada através da palavra para recordar o quê? A memória, o que pode dar esperança para nós. Essa esperança que Cristo Jesus, deixando a sua glória, veio a este mundo para nos dar esperança de vida eterna. E lá na cruz do Calvário, estendeu seus braços de amor. E só disse uma coisa: Pai, está tudo consumado. Que eu e você possamos agradecer a Deus a cada dia. Cada manhã, quando você já vai tomar o seu cafezinho, saiba que as misericórdias do Senhor estão se renovando. Quando chega na hora do almoço, elas vão se renovando. Quando chega de noite, elas estão todas renovadas na presença do Senhor. E eu e você estamos renovados na presença do Senhor. Que Deus nos guarde, que Deus continue nos abençoando, que nós possamos ser fiéis a Deus, porque a fidelidade do Senhor está lá em Jeremias, capítulo 3, versículo: grande é a tua fidelidade, e nós precisamos seguir o Mestre. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma oração de agradecimento. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque nós sabemos que somente o Senhor pode ter essas misericórdias, ó Pai, que tem nos sustentado. O Senhor, pelas suas misericórdias, ó Pai, nós somos recriados pelo Teu Espírito Santo, e elas não têm fim, Senhor. Nós precisamos nos ater a isso, Pai, guardar a Tua palavra no nosso coração para não pecar contra Ti. Por isso, Pai, nessa noite nós pedimos que o Seu amor, a Sua graça, a Tua fidelidade, as Tuas misericórdias alcance aqueles que ainda estão duvidosos, ó Pai. Aqueles que estão foragidos, aqueles que estão entristecidos porque perdeu um ente querido, e alguns ainda estão enfermos, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia deles também, ó Deus. E nós queremos nos ater a Ti, Senhor, de uma forma profunda, esperar a Sua volta gloriosa, porque nós sabemos que é iminente a Sua volta, Pai. E nós queremos estar preparados para ter esse grande encontro contigo, Senhor. Sabedores que somos, ó Pai, que somente o Senhor tem palavra de vida eterna, somente o Senhor tem a salvação eterna garantida para os seus. Esse grande chamamento, nessa grande eleição, oh Pai amado, nesse grande trabalhar do Seu Espírito Santo no meio do Teu povo. Nós oramos agradecidos, Pai, por cada momento, pela família, pelas famílias, por essa comunidade a qual nós pertencemos aqui em Tietê, Pai. Nós colocamos cada família em Tuas mãos, ó Deus, e pedimos a Tua santa misericórdia, saúde e paz, alegria do viver no Teu Espírito, Pai, e que nós possamos a cada dia ser recriados pelo Teu Espírito Santo. É o que nós pedimos no nome de Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todos sempre. Amém e graças a Deus. Tenham todos uma boa noite e graças e paz a todos.